Seja bem-vindo ao primeiro minicurso online do projeto O Mal Que Eu Não Quero. Nós queremos convidar você a conhecer mais sobre a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa é uma triste realidade que impacta a vida de milhares, milhões de crianças ao redor de todo o mundo. E na verdade impacta também a minha vida e a sua, porque somos todos responsáveis pela sociedade em que vivemos. Diante disso, o nosso projeto lançou uma campanha chamada 18 de Maio, que tem alusão à data 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por meio dessa campanha, nós temos dois objetivos principais. O primeiro deles é reunir doações para a Destiny Rescue, que é uma instituição que atua no resgate e cuidado de crianças que são vítimas de exploração sexual em diversos países do mundo. Além disso, nós queremos gerar conscientização sobre essa temática. E por isso lançamos este mini curso, para que você possa conhecer mais sobre essa realidade e se tornar um instrumento aonde você está para levar conscientização a mais pessoas, em sua escola, em sua faculdade, em sua família, em sua igreja, onde quer que você esteja. Este mini curso terá a seguinte metodologia: nós teremos 3 mini aulas, das quais essa aqui é a primeira. Nessa primeira nós vamos falar sobre a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes. No segundo momento, nós vamos falar sobre as relações que a pornografia tem com essa realidade. E por fim, nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer para combater essa realidade. Nós vamos ter então essas mini aulas disponibilizadas aqui na nossa página do Facebook, facebook.com/ummalqueunãoquero. E além disso, um grupo no Facebook para que você possa se engajar, conhecer as pessoas que são dispostas a lutar, a combater essa temática e a juntos descobrirmos formas efetivas sobre o que podemos fazer para ajudar crianças que são vítimas dessa realidade e também levar conscientização para cada vez mais pessoas. Então fique conosco e vamos começar essa nossa primeira aula. Bom, inicialmente vamos falar então sobre o porquê dia 18 de maio. Nessa data, em 1973, uma menina chamada Araceli, em Vitória, no Espírito Santo, ela tinha apenas 8 anos e ela foi sequestrada, estuprada e depois assassinada. Os seus agressores nunca foram punidos e isso gerou uma grande comoção da sociedade na época, o que culminou com uma série de discussões sobre o que nós podemos fazer como sociedade para que esse tipo de situação diminua e um dia nós possamos acabar realmente com essa triste realidade. E então, no ano 2000, foi criada uma lei que institui o dia 18 de maio, em alusão a Araceli, como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos falar também sobre algumas definições. O que é a violência sexual? A violência sexual é uma situação em que uma criança, um adolescente, é tratada como um objeto para atender os interesses sexuais de uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha estando numa posição de autoridade, seja ela por meio da força, por meio de uma coerção psicológica, ela coloca a criança e o adolescente em uma situação que é totalmente imprópria à sua constituição física, psicológica e social, e com o objetivo de atender ao interesse sexual do adulto. Então, por isso, é uma violência sexual, em que uma criança é tratada como um objeto para algo que é impróprio à sua idade. A violência sexual pode ser caracterizada por o abuso, que é justamente essa forma em que o adulto se aproveita da situação de fragilidade da criança para o seu interesse sexual, e também pode ser caracterizada pela exploração sexual. A exploração sexual é como se fosse o abuso, só que tem o interesse de gerar lucros. Essa situação é caracterizada pela pornografia, pela prostituição, pelo tráfico de pessoas e também pelo turismo sexual. Quais seriam as principais consequências da violência sexual contra crianças e adolescentes? Bom, a gente precisa entender que a violência sexual geralmente acontece num contexto de pessoas muito próximas. A maioria dos casos acontecem nas famílias, em que um pai, um padrasto, um tio é o responsável, é o agressor de uma criança, de um pequenino que está ali na família. Então essa é uma situação que causa uma enorme fragilidade para a criança, porque ela está totalmente vulnerável àquele adulto e ela tem os seus direitos mais básicos violentados, é tratada como objeto. Então as consequências que são trazidas à sua vida são muito profundas. Elas podem ser caracterizadas como consequências psicológicas, como o desenvolvimento de quadros, transtornos fóbicos, compulsivos, a depressão. Também podem ser consequências de ordem orgânica,
Afinal de contas, o corpo da criança ainda está em desenvolvimento, não está preparado para uma relação sexual. Então, podem ter essas consequências em que ela tem machucados diversos, são as consequências orgânicas. Também existem as consequências sociais. Geralmente, quando uma criança é agredida sexualmente por um adulto do sexo masculino, ela acaba relatando dificuldade de se relacionar com uma outra pessoa do sexo masculino. Geralmente existe um medo que está atrelado àquela relação. Todas essas consequências psicológicas, orgânicas, sociais, são agravadas por dois fatores que estão sempre muito presentes no contexto da violência sexual, que são o segredo e a culpa. Geralmente o adulto, por estar numa posição de autoridade, ele se utiliza disso para colocar a criança numa posição mais inferiorizada ainda, de que ela deve ficar em segredo. Aquilo é como se fosse o pequeno segredinho entre o adulto e a criança. Muitas vezes a criança nem mesmo entende o que está acontecendo, mas ela é chamada para ficar em segredo. Então fica ainda mais claro como nós precisamos compreender mais sobre essa temática, para que possamos perceber quando esse tipo de situação pode estar acontecendo em famílias próximas a nós, com conhecidos, para que nós possamos identificar uma possibilidade como essa e fazer uma denúncia. Além disso, a culpa. Geralmente quando as crianças acabam, se tornam adultas, elas vão relatar que sofreram esses abusos e que se sentiram muito culpadas, porque elas não tinham a quem falar sobre aquilo. Se elas falassem para sua mãe, para alguma outra pessoa próxima da família, essas pessoas não iriam nem mesmo acreditar nela. Então fica muito presente a questão da culpa, e o segredo e a culpa só tendem a agravar as consequências do abuso sexual. Então precisamos estar atentos a essa realidade e todas as consequências que podem ser geradas na vida de uma pessoa que é vítima de violência sexual. Sabendo de uma situação de abuso sexual, nós precisamos entender que a legislação está a nosso favor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, a Constituição Federal, eles definem que o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. E é um crime hediondo, ou seja, não dá direito à fiança, a indulto e nem à diminuição da pena por bom comportamento. Ela é um crime hediondo e tem pena severa. Então precisamos estar atentos a essa realidade e denunciar. O que nós podemos fazer, então, para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes? Bom, a melhor maneira é prevenir. Antes que aconteça uma situação como essa, nós precisamos prevenir. E isso se dá por meio de uma participação nossa, na nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa igreja, onde quer que estejamos, falando sobre essa realidade, levando conscientização para as pessoas. Nós precisamos falar sobre isso para que as pessoas estejam atentas a sinais de possíveis abusos e aí então possam fazer uma denúncia. Essa ação de prevenção deve ser uma ação conjunta entre toda a sociedade, entre a família, entre as escolas, os profissionais da saúde e a cada um de nós como cidadãos. Além de prevenir, nós precisamos denunciar quando vemos ou mesmo suspeitamos que algum caso esteja acontecendo. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o Disque 100. Ligue para o número 100 se você suspeitar de qualquer tipo de abuso sexual que possa estar acontecendo. Além disso, as delegacias especializadas. Então nós temos muitas formas de fazer essa denúncia de maneira anônima e realmente relatar algum tipo de situação de abuso, de violência sexual que esteja acontecendo contra as crianças e adolescentes. Então o que podemos fazer? Prevenir e também denunciar. Além disso, você já sabe, nós queremos ajudar uma instituição que realiza esse resgate de crianças que são vítimas da exploração sexual, a Destiny Rescue. Então acesse a nossa página específica www.ummalqueeunoquero.com.br/18 de maio, entenda o que essa instituição faz, entenda a nossa campanha e nos ajude a levar essa conscientização para mais pessoas. Obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Obrigado por seu interesse nessa campanha, nessa ação em que nós queremos ajudar as pessoas a entender mais sobre a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes e queremos também estender o apoio à Destiny Rescue no resgate de pelo menos uma criança que é vítima dessa triste realidade.
Muito obrigado, então, por participar conosco. Lembre-se de curtir a nossa página no facebook.com/o mal que eu não quero, para que você possa estar sempre por dentro das atualizações sobre essa campanha, sobre o nosso projeto. E também participe do nosso grupo no Facebook, os links vão estar todos na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, né? Juntos nós podemos resgatar destinos.